Bom dia a todos, live a live, com muita empolgação e excitement. Somos uma semana antes de Rosh Hashanah, antes do Ano Novo. Daqui uma semana, justo nessa hora, vamos se preparar para ouvir o toque de shofar. Temos poucos dias e temos que aperfeiçoar todo o nosso conhecimento e realmente entrar nessas festas, tanto Ano Novo e Dia do Perdão, bem equipados e bem instruídos, com toda a força para vencer no julgamento. Ontem começamos um estudo profundo, um livro sagrado escrito pelo Ramak Moshe Cordoviro sobre 13 métodos ou 13 componentes de como perdoar de uma maneira sincera. Ontem começamos, além da introdução, onde nós aprendemos que cabe a cada um de nós tentar imitar e se comparar com Deus até onde que dá. Vimos o item 1, componente 1, como perdoar. O nome é o rei que suporta o insulto. Vimos que apesar que toda energia, toda vitalidade em nossa própria vida depende da vitalidade que recebemos somente do Deus, que sozinho ninguém faz nada, nem a nossa própria vida pertence a nós, é algo que Deus nos fornece o tempo inteiro. Pegamos, infelizmente, aquela energia que recebemos do Deus e usamos isso contra Deus. Mas mesmo assim, Deus perdoa. E Deus tem paciência. Assim também deve ser o nosso comportamento, diz Moshe Cordoviro. Muitas pessoas próximas a nós. Fizemos tudo em nosso poder para deixar eles confortáveis, amados, e assim diante, e mesmo assim, eles se dirigem a nós de uma forma agressiva e às vezes até com raiva. Devemos perdoar e ter paciência. Isso foi o que nós vimos ontem. Hoje vem o segundo assunto. E esse segundo assunto vamos dar o nome: deixar ir por enquanto. Deixa ir por enquanto. Larga do assunto por enquanto e dá um tempinho. O que isso significa? Se vamos olhar as palavras de Moshe Cordoviro, em primeiro ele projeta aquilo sobre Deus e depois ele leva o assunto mais próximo a nós. Há um tipo de compaixão que Deus mostra para nós que é mais profundo até daquilo que estudamos ontem. Nesse segundo conceito do Ramak de Moshe Cordoviro, ele, em primeiro lugar, nos ensina algo que a gente já sabia, mas ele faz questão da gente pensar e contemplar sobre isso. Há uma consequência metafísica ligado com pecado e falhas. Com cada pecado, com cada ato ruim que a gente comete, uma energia negativa é criada. Um tipo de uma entidade que depois exige de nós para continuar dando vida e sustento para ela. Um assunto horroroso para quem conhece. Isso, na linguagem do Moshe Cordoviro, é chamado, a gente cria um promotor que cobra da gente, que condena a gente, que mostra a nossa culpa e se gruda com nós. Aquilo não está querendo, aquela entidade não está querendo deixar a gente em paz. Também o Moshe Cordoviro dá um outro nome. Alguém que está a fim de nos destruir.
Essa energia que nós criamos é uma energia ruim, está cobrando de nós, mas está querendo realmente nos tormentar e destruir. Na linguagem rabínica, tipo do Talmud, isso tem o nome de um anjo ruim. Mas esse anjo ruim, ou promotor, ou aquele que está querendo destruir, tudo vem e resulta de nossos atos ruins. Um ato nosso cria uma energia péssima. Da mesma maneira, quando alguém pratica um ato bom, o ato bom é um tipo de anjo bom, que nos defende, em vez de ser um promotor, faz parte da defesa. E também gruda com a gente. Aquele que gruda com a gente é ao nosso favor. São anjos bons e anjos ruins. Mas esses anjos ruins, eles o tempo inteiro estão querendo sugar a gente. Aquele tipo suga-sangue que tem. Fica colado, como nós no inglês, isso é chamado um leech. Se junta com a gente e quer o tempo inteiro nos sugar. Porque, na realidade, tudo precisa de vida. E quando aqueles elementos ruins que nós criamos, os anjos ruins que nós criamos, eles pedem vitalidade do Deus, o Deus fala, olha gente, não é bem gente, olha vocês entidades ruins. Vocês estão aqui não por minha vontade, por isso vocês realmente não vão receber nada de mim. Voltam para a pessoa que os criou e ele vai delegar para vocês, influenciar vocês, compartilhar com vocês da sua vitalidade. É a última coisa que nós queremos. Porque isso pode terminar em sofrimento, Deus nos livre, em morte, ou tem um departamento lá em cima que é chamado purgatório. Por isso, nessas horas, diz Reb Moshe Cordovil, precisamos do tempo. E imploramos para Deus, falamos para Deus, olha, nós sabemos que esses anjos ruins e essas entidades ruins não são do agrado de Deus, mas nós não podemos cuidar deles agora, precisamos do tempo. Precisamos realmente de um bom tempo para a gente poder organizar a casa. Por isso pedimos para Deus, nos dá um tempo, cuida deles para algum tempo, deixa eles longe da gente, dá para eles um pouco de vitalidade, para eles se afastar da gente, para a gente poder se organizar e fazer o nosso arrependimento. E Deus fala, você sabe, gente, eu amo vocês tanto, eu vou perdoar, mas não somente perdoar de uma maneira que eu vou continuar sustentando vocês, que também não merecem. Eu vou até sustentar essas energias, eu vou vitalizar essas energias péssimas que vocês criaram, dando para vocês todos um tempo para poder recuperar as forças, para poder realmente combater esses elementos negativos. Uau, se a gente pensa nisso, de um lado é super assustador, mas uma coisa percebemos, até quando que vai o perdão de Hashem? Usando as palavras do próprio Reb Moshe Cordovil, agora vou traduzir as palavras originais. Podemos realmente valorizar a paciência que Deus tem, que Ele sustenta esses elementos ruins, que normalmente tem um nome na Cabala, são chamados cascas, conchas e vários outros nomes, para mostrar que eles são contra a vontade de Deus, dando uma oportunidade para a gente realmente fazer o nosso arrependimento. Diz o Reb Moshe Cordovil, daqui você deve aprender como ser uma pessoa de paciência. Se tem alguém que realmente errou contra você, errou, não fiz aquilo que eu deveria, falou aquilo que não deveria, e realmente te machucou, e isso está te doendo, dá um tempo. Ele precisa de um tempo para poder realmente se reorganizar e fazer a sorte de vai te pedir desculpas.
mas aprende para dar um tempo. Muitas vezes, isso é muito comum. Agora vamos trazer isso aqui, estamos saindo das palavras de Moshe Cordovero, trazer isso aqui para uma realidade nossa. Muitas vezes, quem tem tem essas interrupções, a gente dá para nosso filho o máximo, mas o jovem, principalmente o adolescente, não para de criar um ambiente péssimo em volta. Péssimo. Muitas vezes o que ele precisa é do tempo. Dando um pouco de organização na vida dele para entender as prioridades da vida. Muitas vezes temos um amigo que realmente errou contra nós, mas a gente percebe que ele está passando uma época difícil. Ele precisa do tempo. Não cobra a dívida de uma vez. Usando as palavras de Moshe Cordovero, quando alguém está em dívida contigo, não fala para ele, paga tudo de uma vez à vista, porque eu quero agora. Dá um tempo para ele. Apesar que ele está criando durante esse tempo um ambiente terrível, dá um tempo. O que nós falamos no título do assunto de hoje, deixa ir por enquanto. Solta, tira a tua raiva, tira a tua queixa até. Continua sustentando até essa situação difícil. Porque essa situação difícil é você que vai sustentar. Não somente você vai ser bonzinho com teu filho, você vai sustentar a situação. Você vai fazer tudo em teu poder para dar tempo para ele. E o tempo realmente vai sarar a situação. Isso era o número 2. O número 3, provavelmente vamos ter que deixar para amanhã, porque nossas aulas são curtinhas, mas já vamos começar pelo menos um pouco. O número 3 resolve o assunto pessoalmente. Ou seja, em primeiro lugar, nós vamos ver como que isso funciona com Deus. Nós sabemos que para Deus nos perdoar, apelamos para o íntimo da sua vontade. Procuramos o Deus da sua essência para cuidar do nosso assunto. É interessante que quando se fala sobre nos perdoar, se usa um versículo que Deus lavou as filhas do Sião da sua sujeira. Olhando bem as palavras do autor do Tânia, ele diz que nem a mãe troca a fralda. Trocar a fralda de uma criança é difícil. Quem consegue fazer isso aqui é a própria mãe. E a mãe faz aquilo com amor. Tem sujeira, tem o que limpar. Mas a própria mãe que cuida do assunto. Nós vamos ver que para Deus, nós perdoar, apelamos para a essência do Deus. Essência, nenhum anjo, nenhum atributo, nenhuma revelação de Deus é capaz de fazer a limpeza necessária. Apelamos para o próprio Deus. Obviamente, para entender essa parte, o Moshe Cordovero Ramak, ele se envolve nos o que são os atributos de Deus e porque certas coisas no nosso mundo são delegadas, vamos dizer, de uma certa forma, para funcionar através dos atributos de Deus, mas quando se fala sobre nos perdoar, se trata de nosso perdão, somente o próprio Deus que resolve o assunto. Assim também, quando vai chegar para perdoar alguém, é bom tratar do assunto com todo o nosso ser. Levar o assunto até o íntimo da nossa alma. Só assim que conseguimos perdoar. Mais a continuação do raciocínio. Se Deus quiser,
na nossa aula amanhã. Mas o que nós vimos até agora? Vimos basicamente os primeiros dos 3 itens do Moshe Cordovil. O rei que suporta o insulto, apesar que nosso comportamento muitas vezes é insultando Deus. É um desrespeito enorme, mas Deus suporta e nos fornece vida nessas horas, nos fornece energia. Número 2, deixa ir por enquanto, não cobra toda a dívida de uma vez, dá um tempo. Aprende a dar um tempinho, que nem alguém escreveu aqui, o melhor amigo do ser humano é tempo. Tempo resolve tudo, assim é o dito. Número 3, cuidar do perdão pessoalmente. Não delegar isso a ninguém e se envolver com toda a nossa pessoa, como a essência da nossa alma. Mas continuação do número 3, se Deus quiser amanhã. Por enquanto, temos bastante trabalho. Mas vamos conseguir, porque usando as palavras de Moshe Cordovil, fomos criados na imagem de Deus. E devemos fazer, que nem estudamos ontem, alinhado com os atributos de Deus. Nossos atributos, eles têm que ser alinhados com o atributo de Deus. E assim, conseguiremos e saímos merecedores e com o julgamento totalmente ao nosso lado, porque nós somos gente grande. Não que nós somos grandes, a grandeza de Deus que está nos inspirando. Isso que nós precisamos. Nós não somos grandes, mas quando a gente se conecta com Deus, a força de Deus nos ilumina. E Deus é forte. Deus perdoa. Nós perdoamos com a extensão do perdão de Deus, já que nós fomos criados à sua imagem. Pensa um pouco daquilo que nós estudamos hoje. E vocês vão ver que com cada dia que passa, somos mais e mais fortes e mais preparados. Um bom dia para todos e vamos em frente.